Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Pessoal, então vamos lá para o vídeo mais esperado, né? O vídeo da nossa revisão de parasito, relação parasito hospedeiro. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas que vai ser de grande valia para vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente vai iniciar falando da toxoplasmose. O que é a toxoplasmose? Ela é uma hemoparasitose. O que é uma hemoparasitose? O que são hemoparasitas? São parasitas, né, que infectam o sangue dos seus hospedeiros. Eles podem estar dentro das células sanguíneas, como o protozoário, né, do gênero Plasmodium, que é o causador da malária, ou fora delas, como com as formas livres, que é tipo o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Então, esses parasitas geralmente são transmitidos por vetores, como mosquitos e barbeiros, que vai introduzir o parasita no corpo do hospedeiro aí durante a picada. Então, o que são hemoparasitoses? São protozoários constituídos por uma única célula, são eucariontes e pertencem ao reino protista, possuem formas, processos de alimentação, locomoção e reprodução diferentes. Esses possuem vida livre e alguns parasitam os seres humanos, causando doenças. Então, aí está a classificação. Reino protista, filo apicomplexa, classe Sporozoa, ordem Eucoccididae, família Sarcostidae, gênero Toxoplasma, espécie Toxoplasma gondii. Então, a toxoplasmose, ela é uma doença causada por um protozoário parasita celular intracelular obrigatório, então chamado de Toxoplasma gondii. Então, a toxoplasmose é uma infecção, né, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Ela pode ser adquirida por ingestão de alimentos ou água contaminados com oocistos, que são formas, né, do parasita. Pode estar presente em fezes de gatos, que são os hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii, não somente fezes de gato, felinos em si. Ou pela ingestão, né, de carne crua ou mal cozida, contendo esses cistos teciduais. Então, assim, já falando os sintomas, né, na maioria dos casos, a toxoplasmose, ela é assintomática em pessoas com a imunidade saudável. No entanto, pode causar sintomas mais leves, né, semelhantes à gripe, febre, dor muscular. E em grávidas e indivíduos imunocomprometidos, a infecção pode ser grave, pode causar danos aos olhos, cérebros e outros órgãos, ok? O Toxoplasma gondii. Então, a gente tem ele a forma de esporozoário, que não possui sistema de locomoção. A doença, então, ocorre em várias espécies de animais, mamíferos e aves. Os felídeos, como o gato, são hospedeiros definitivos e o homem e os outros animais são hospedeiros intermediários. Temos aí as formas evolutivas da toxoplasmose. Então, no hospedeiro definitivo, a gente tem o ciclo coccidiano, que vai ter a fase assexuada e a fase sexuada.
E no hospedeiro intermediário, a gente só tem ciclo assexuado. Então, o oocisto no hospedeiro definitivo, ela é a forma de resistência. Se eu encontrar taquizoítos lá no meu hospedeiro intermediário, vai indicar que a toxoplasmose está na fase aguda. Se eu encontrar bradizoíto, vai mostrar que ela está na fase crônica. O que é isso? São essas células aí que vocês estão vendo nessas fotinhas. Então, taquizoítos, bradizoítos, merozoítos, ok? Então, o Toxoplasma gondii, né, ele é um protozoário, esporozoário, e seu ciclo, né, de vida envolve duas fases principais, uma no hospedeiro definitivo e outra no hospedeiro intermediário. E tem as formas evolutivas, né, as principais, os cistos, que são produzidos no intestino dos gases dos felinos liberados nas fezes. Essas formas são altamente resistentes no ambiente, pode contaminar água, alimentos. No hospedeiro intermediário, os oocistos são ingeridos e vão se transformar em taxoítos. Os taxoítos são a forma ativa e de rápida multiplicação do parasito. Eles se espalham aí pelo corpo e podem invadir diversos tecidos, que vai causar infecção aguda. Então, essa é a fase responsável por disseminar o parasita no hospedeiro intermediário. Já os bradizoítos, após a fase aguda, os taxoítos podem se transformar em bradizoítos, que formam, né, os cistos teciduais, especialmente em músculos e no cérebro. Nessa forma, o parasita fica latente, pode permanecer no organismo por anos sem causar sintomas, até que uma imunossupressão vai permitir aí a sua reativação. Então, aqui a gente está mostrando para vocês os oocistos. Dentro, eles guardam esporocistos que contém esporozoítos, ok? A transmissão. Os seres humanos podem ser infectados pelo Toxoplasma gondii de diversas maneiras aí. Pela ingestão de oocistos. Então, esses oocistos são eliminados, né, nas fezes aí dos felinos, que são seus hospedeiros definitivos. Eles podem contaminar jardins, caixas de areia, latas de lixo, ou até serem transportados por insetos, como moscas e baratas. Então, ao manusear ali aquele solo contaminado ou ao consumir alimentos e água que tiveram contato com esses oocistos, pode ocorrer essa infecção. Na ingestão de carne mal cozida, esse é o modo mais comum de contaminação. A carne de animais que foram infectados ao ingerir os cistos pode conter esses cistos teciduais, que são os bradizoítos. Se a carne não for bem cozida, esses cistos podem sobreviver e infectar quem a consumir, né? E também temos a transmissão congênita. Se uma mulher grávida contrai a toxoplasmose durante a gestação, o parasita pode atravessar, então, a placenta, infectar o feto, causar problemas graves como lesões cerebrais e oculares. Raro os casos, também temos transmissão por transfusão sanguínea e transplantes, mas pode acontecer também. O ciclo biológico da toxoplasmose, como que ocorre?
Então, a gente já sabe que o ciclo do Toxoplasma gondii envolve 2 tipos de hospedeiro, que são os hospedeiros definitivos, que são os felídeos, gatos e felinos em geral, e os hospedeiros intermediários, que podem incluir humanos e outros animais, aves, roedores. Então, primeiro, na fase intestinal, no hospedeiro definitivo, lá nos felídeos. Quando um felídeo, né, ingere um hospedeiro intermediário infectado, quando ele vai lá como um rato ou um pássaro, que contém esses cistos teciduais, esses cistos têm bradizoítos, que são liberados no intestino do gato. Então, ou do felino, né? Então, no intestino aí do felino, os bradizoítos vai se transformar em formas sexuais que produzem os oocistos. Esses oocistos vai ser liberado nas fezes do gato e pode contaminar aí o ambiente. Aí a gente já passa para a fase extraintestinal, que são nos hospedeiros intermediários. Então, os hospedeiros intermediários, como humanos e outros animais, são infectados ao ingerir esses oocistos presentes em água, solo e alimentos contaminados. Pode ser, né, vegetal mal lavado ou a carne mal cozida contendo os bradizoítos. Após a ingestão desses oocistos, eles vão liberar esporozoítos no intestino do hospedeiro intermediário. Então, esses esporozoítos vai penetrar as células intestinais e se transformar em taxoítos. Então, os taxoítos são a forma de multiplicação rápida do parasita que vai se disseminar pelo corpo, então invadindo diversos tecidos, como o músculo e o cérebro. Então, nessa fase, pode causar sintomas agudos da toxoplasmose, como febre e mal-estar. Então, após essa fase aguda, né, os taxoítos podem se transformar em bradizoítos, que formam os cistos teciduais em áreas como músculo e sistema nervoso central. Esses cistos permanecem no organismo em estado latente, até que a pessoa aí vai ter o sistema imunológico enfraquecido e esse cisto, né, pode reativar, então causando aí os sintomas. Então, um resumo aí do ciclo biológico. Então, nos felinos, né, nos gatos aí, tem a ingestão de cistos, vai desenvolver no intestino, produção de oocistos e liberar nas fezes. No humano ou outro animal, tem a ingestão de oocistos ou a carne contaminada, formação dos taxoítos, disseminação aí pelo corpo e formação de cistos teciduais, que são os bradizoítos, ok? Então, aqui está só descrito, tudo que eu falei aí está descrito aqui. Patogênese. A patogênese, né, da toxoplasmose vai estar relacionada com diferentes fases do ciclo de vida do Toxoplasma gondii no corpo do hospedeiro intermediário, que pode ser os humanos. A severidade dos sintomas vai depender da capacidade, né, do sistema imunológico do hospedeiro de controlar, então, essa infecção. Então, a gente pode começar a falar aí pela ingestão, né, do parasita. A infecção, então, vai começar com a ingestão de oocistos, que pode estar presente na água, solo ou alimentos os alimentos contaminados, ou cistos teciduais, né, na carne mal cozida. Então, aí, só falando aí o que a gente falou agorinha,
No intestino do hospedeiro, os oocistos vai liberar esporozoítos, enquanto os cistos teciduais vai liberar bradizoíto, que pode se transformar em taxoíto, que é a forma de multiplicação rápida do parasita. Aí a gente já tem a disseminação pelo corpo. Os taxoítos, então, são capazes de invadir praticamente todas as células nucleadas aí do corpo humano. Eles vão se multiplicar rapidamente dentro das células infectadas, provocando aí a sua destruição celular, inflamação e lesões teciduais. O sistema imunológico, em resposta, tenta conter, né, essa infecção, ativando células como macrófagos e linfócitos T. Com essa resposta imune, o parasita pode ser controlado em indivíduos saudáveis, ok? Temos a formação de cistos teciduais, que a gente já falou, que após a fase aguda, aí, os taxoítos se transformam em bradizoítos, que formam os cistos teciduais, que são mais comuns no cérebro e nos olhos, então, nos músculos, né, e no sistema nervoso central. Então, esses cistos teciduais podem permanecer inativo por longos períodos, sem causar sintomas. No entanto, se a imunidade do hospedeiro cair, os bradizoítos podem reativar, causando dano severo nos tecidos onde eles estão localizados. Em indivíduos imunocomprometidos, a toxoplasmose pode causar complicações graves. Então, a reativação, né, dos cistos no cérebro pode resultar em encefalite, com sintomas como dores de cabeça, confusão mental e convulsão. E a infecção ocular pode levar a corioretinite, que pode até causar a perda da visão. E, por último, temos a infecção congênita, né? Se uma mulher grávida ela é infectada pela primeira vez durante a gestação, o parasita pode atravessar a placenta e infectar o feto, que vai causar toxoplasmose congênita. Então, isso pode levar a malformação grave no cérebro, como hidrocefalia e lesões nos olhos do bebê, né? Com consequências que pode aí ser permanente. Sinais e sintomas. A gente tem que a toxoplasmose ela é uma infecção que pode variar desde uma condição assintomática até manifestações graves, dependendo aí do sistema imunológico do hospedeiro. A maioria das pessoas saudáveis infectadas pelo Toxoplasma gondii não apresenta sintomas visíveis, mas em casos específicos, como em pessoas imunocomprometidas ou grávidas, pode ser graves. Então, na toxoplasmose assintomática, a maioria das pessoas saudáveis com sistema imunológico normal não vai apresentar sintomas após a infecção. Essa é a forma mais comum da doença. Na toxoplasmose aguda, é quando os sintomas vão aparecer, pode ser leve, pode ser igual uma gripe, pode causar febre leve, dor muscular, cansaço, fadiga, inflamação dos gânglios linfáticos, especialmente aqui no pescoço, dor de cabeça. Então, esses sintomas podem durar algumas semanas e, em geral, aí a pessoa se recupera bem, sem complicação. A toxoplasmose ocular, então é quando o parasita vai afetar os olhos, que pode ocorrer uma inflamação na retina, que a gente falou, chamado de corioretinite, que pode ser visão embaçada, dor nos olhos, sensibilidade à luz, vermelhidão nos olhos, perda da visão total ou parcial, aí em casos mais graves. Em pacientes imunossuprimidos, vai estar aí mais susceptível, né, de ter complicações mais graves. Pode ter encefalite, que vai causar dor de cabeça, confusão mental, desorientação, convulsões.
lesões cerebrais visíveis em alguns exames de imagem, que pode resultar em algumas alterações neurológicas aí permanentes, alguns sintomas respiratórios, como tosse, falta de ar, se o parasita estiver aí atingindo os pulmões, né? E na toxoplasmose congênita, se uma mulher grávida contrair, né, a toxoplasmose pela primeira vez na gestação, o parasita pode infectar aí o cérebro, infectar aí o feto, desculpa. Então, leva, né, uma série de complicações, pode ter aborto espontâneo, parto prematuro, malformação congênita, pode ter hidrocefalia, calcificação cerebral, problemas visuais, surdez, retardo mental. Então, os sintomas podem aparecer de imediato ali na hora do nascimento ou aparecer mais tarde ali na infância, ok? Diagnóstico. Na fase aguda, conseguimos fazer o diagnóstico pelo sangue, né? Pesquisa do protozoário no sangue. Agora, na fase crônica, a gente vai né, fazer no sangue, porém, a gente vai verificar bradizoítos. Na fase aguda, a gente consegue olhar no sangue os taquizoítos, né? Então, os métodos diagnósticos mais comuns é a sorologia, IgG e IgM, que é o método mais comum que vai identificar anticorpos. O teste de avidade de IgG, que vai diferenciar a infecção recente de infecção passada. Alguns exames de imagem, que vai avaliar aí lesões cerebrais, malformações fetais. Temos também PCR, que detecta o DNA do parasita em fluidos corporais, que é útil para confirmar infecções. Exame parasitológico, que identifica o parasita diretamente nos tecidos. E alguns testes em recém-nascidos, que detectam anticorpos e confirmam a infecção congênita, ok? Tratamento. Então, em casos leves, né? Normalmente não precisa de tratamento. E em casos sintomáticos graves, então, o tratamento aí é com pirimetamina e sulfadiazina. E a gente também pode utilizar o ácido folínico. Em indivíduos imunossuprimidos, o tratamento ele vai ser um pouquinho mais agressivo, com doses mais altas, e manutenção aí ao longo prazo para evitar a reativação, né? E em gestantes, a gente faz essas duas combinações no primeiro trimestre e no segundo e terceiro trimestres, ok? Para toxoplasmose ocular também, a gente utiliza essa pirimetamina e sulfadiazina, que é o mesmo de indivíduos sintomáticos, porém a gente pode acrescentar aí um corticoide, corticosteroide. Então, o tratamento da toxoplasmose ele é direcionado principalmente para casos sintomáticos graves, indivíduos imunocomprometidos e gestantes. Então, a gente vai tentar controlar a infecção e prevenir a complicação a longo prazo. Profilaxia, então, evitar carne crua ou mal passada, lavar as mãos após limpar a caixinha de areia do gato, tomar água filtrada ou fervida e higienizar alimentos, vegetais, frutas, tudo, sempre higienizar. Então, essa é a profilaxia para toxoplasmose. Aqui nós temos algumas imagens, que é o que a gente consegue visualizar no microscópio. Essa primeira, não é essa imagem aqui, foi parecidos, né, com essas duas primeiras aqui que a gente viu lá no laboratório. Então, aqui, só falando um pouquinho, os esporozoítos, eles são a forma infecciosa, né, do Toxoplasma gondii, presente
nos oocistos, que são aí eliminados nas fezes dos felinos. A sua transmissão em humanos e outros animais são infectados ao digerirem alimentos, água ou solo contaminados, e após a ingestão, os esporozoítos são liberados no intestino, que vai penetrar nas células e iniciar o ciclo aí de reprodução. Os taquizoítos, taque, rápido, é a forma de rápida multiplicação do Toxoplasma gondii. Então, vai estar presente aí na fase de infecção aguda. Então, eles são responsáveis por disseminar o parasita pelo corpo, invadindo células e tecidos, e o sistema imunológico vai tentar conter esses taquizoístos, mas eles vão continuar se multiplicando aí até realmente serem controlados. E esses são os bradizoítos, é uma forma mais lenta. A forma de replicação mais lenta vai estar dentro dos cistos teciduais e infecções crônicas. Esses bradizoítos podem permanecer inativos aí por longos períodos, principalmente nos músculos e cérebro, podendo reativar em situações de imunossupressão. Essa forma permite que o parasita vai se esconder do sistema imunológico, contribuindo para a persistência aí da infecção. Então, essas são as 3 formas evolutivas que vão estar associadas, né, a diferentes fases e mecanismos de infecção pelo Toxoplasma gondii. Ok? Espero que não tenha dúvidas na parte da toxoplasmose. Agora vamos passar para a parte da doença de Chagas. Então, a doença de Chagas, ela é uma antropozoonose que teve origem em animais silvestres. Carlos Chagas foi quem identificou o protozoário, que descreveu seu ciclo biológico e suas formas de vida, por isso o nome de doença de Chagas. Então, ele também descobriu o vetor e pesquisou o protozoário de sangue nas pessoas. Então, a doença de Chagas, né, foi identificada pelo médico brasileiro Carlos Chagas em 1909. Ele descreveu a doença e seu agente de causador, que é o Trypanosoma cruzi, além do vetor, o barbeiro. Então, desde então, a doença, né, se tornou uma preocupação de saúde pública na América Latina aí, afetando milhões de pessoas, né? A epidemiologia. A doença de Chagas, ela ainda é uma doença muito negligenciada, né, dos países subdesenvolvidos. Ela é uma doença endêmica em países da América Latina, incluindo Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. É uma doença mais comum em áreas rurais, onde os vetores, que são os barbeiros, são mais prevalentes, mas também pode ser transmitida por transfusão sanguínea, doação de órgãos e verticalmente, né, de mãe para filho, ok? A gente também tem a contaminação, né, por via oral, que a gente já viu aí nos jornais, que é pelo açaí e pelo caldo de cana também. Temos a sua classificação. Ela é do filo Sarcomastigófera, então ela é flagelada, da ordem Kinetoplastida, então ela tem cinetoplasmo, que é essa partezinha mais escura aqui no meio. Ela é da família Trypanosomatidae, gênero Trypanosoma, espécie Trypanosoma cruzi. Ok? Então, essa aqui foi uma das formas que a gente viu lá no laboratório. A morfologia, a mastigota. Então, a forma mastigota, né, da Trypanosoma cruzi, ela é oval, ela é intracelular e não tem flagelo visível. Então, essa forma é encontrada nos tecidos do hospedeiro.
Então, a forma amastigota vai se multiplicar nas células do hospedeiro e ela é responsável pela replicação do parasita aí no organismo. Aqui a gente tem os ninhos de amastigota em um tecido. A epimastigota, ela possui um corpo mais alongado, um flagelo e um núcleo. Então, essa forma se encontra no intestino do vetor. Então, no barbeiro. Essas formas epimastigotas, então, vai se multiplicar no vetor, que vai contribuir para o ciclo de vida aí desse parasita. Aí o que a gente visualizou. E também a tripomastigota, que ela é a forma mais alongada, com um flagelo, um núcleo e uma cauda longa. Então, essa forma ela é encontrada no sangue do hospedeiro. Então, os tripomastigotas são a forma infecciosa que pode ser transmitida ao hospedeiro através da picada do vetor. Então, uma pessoa contaminada, a gente vai conseguir visualizar essa forma tripomastigota no sangue da pessoa. Ok? Aí. Tripomastigota sanguínea e tripomastigota metacíclica. Qual que é a diferença delas? A sanguínea ela é a forma que circula no sangue do hospedeiro, que vai poder infectar novas células, mas ela não é tão infectante quanto a metacíclica. A metacíclica é a forma que desenvolve no intestino do barbeiro após a injeção de sangue. Ela é altamente infectante e ela também é liberada nas fezes do vetor, ok? Então, aqui a gente tem alguns vetores. Esse Triatoma infestans é o que a gente mais vê, né? Então, aqui, bichinho feio, né? Então, vamos voltar só aqui um minutinho. Então, o barbeiro ele é conhecido como triatomínio, que é o vetor da doença de Chagas, com várias espécies. E a principal é a que eu falei para vocês, Triatoma infestans. E temos o ciclo biológico, o ciclo, né, de vida do vetor aí. Então, os barbeiros se alimentam de sangue. Durante a alimentação, eles defecam, liberando tripomastigotas metacíclicos, que podem infectar o hospedeiro. Então, a gente vai ter aí o vetor principal da doença de Chagas, que é o barbeiro, especificamente da família Reduvidae, gênero Triatoma. Então, o barbeiro vai se alimentar do sangue de um mamífero infectado, vai ingerir as suas formas infectantes do parasitas, que são chamados de tripomastigotas. Após essa alimentação, os tripomastigotas se transformam em epimastigotas no intestino do barbeiro, onde vai se multiplicar. Então, esse processo aí ocorre ao longo de 10 a 20 dias. Então, esses epimastigotas vai se transformar novamente em tripomastigotas metacíclicos, que são as formas infectantes do parasita. Durante essa alimentação subsequente aí do barbeiro, os tripomastigotas são eliminados nas fezes do vetor e pode contaminar o local da picada. Então, quando o barbeiro defeca ali enquanto se alimenta, essas fezes contaminadas podem entrar no corpo do hospedeiro através das mucosas, né? Boco, olhos, uma pele lesionada. Esses tripomastigotas vai invadir a célula do hospedeiro, onde vai se transformar em formas amastigotas.
As amastigotas se multiplica dentro das células do hospedeiro, vai levar à destruição celular e liberar novos tripomastigotas na corrente sanguínea. Então, aí faz esse ciclo. Os novos tripomastigotas podem infectar outros vetores, quando esses, né, se alimentam do sangue do hospedeiro infectado, e vai reiniciar o ciclo aí. Então, além dos humanos, o Trypanosoma cruzi também pode infectar outros mamíferos, como roedores, cães, gatos, e assim perpetuando aí o ciclo da doença. Transmissão. A gente tem pelo vetor, né, que é a transmissão primária, que ocorre através da picada do barbeiro, que defeca aí durante a alimentação. A doença de Chagas também pode ser transmitida por transfusões de sangue, transplantes de órgãos, alimentos contaminados e verticalmente, né, de mãe para filho. A sua patogenia. Então, o Trypanosoma cruzi vai invadir as células do hospedeiro, vai ter a destruição celular e a resposta inflamatória, que pode resultar em danos aí aos órgãos. Na fase aguda, pode ocorrer febre, mal-estar, inchaço no local da picada e, em alguns casos, a formação de um nódulo, que é chamado de chagoma. Então, aí o parasita vai se multiplicar rapidamente, que pode afetar o coração, fígado e baço, que é onde os pessoais mais antigos aí falam que o coração fica cheio de furinho, de quem tem chagas, né? Porque ele vai afetar diretamente o coração. Na fase crônica, assintomática. Então, após a fase aguda, muitos indivíduos podem não apresentar sintomas, mas o parasita permanece no organismo, principalmente nos tecidos musculares e nervosos. Então, essa fase pode durar anos, mas o parasita pode reativar ou causar dano aí a longo prazo. E na fase crônica sintomática, a fase crônica, né, pode se manifestar aí anos após a infecção, como complicações cardíacas e digestivas. Então, vai ocorrer inflamação crônica, fibrose de órgãos afetados e vai ter algumas disfunções aí, né? Então, aqui só está falando um pouquinho do que eu falei para vocês. Fase aguda, fase crônica sintomática, fase crônica sintomática, fase crônica sintomática, diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico clínico do paciente, ele é feito com base nos sintomas, né? E no histórico do paciente, incluindo possíveis, né, exposição aí aos vetores. Alguns sinais pode ser cardiomiopatia ou alterações digestivas aí, como escrito nos slides anteriores, megacólon, que pode também indicar uma doença crônica. Diagnóstico laboratorial pode ser por exame de gota espessa, esfregaço sanguíneo, pode ter alguns testes sorológicos para detectar anticorpos específicos, né? E biópsia também, em algumas vezes. A gente também pode fazer, né, o diagnóstico pelo exame parasitológico, tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Exames imunológicos, né, IgG e IgM, ELISA também pode entrar. A profilaxia, então, inclui, né, o controle dos vetores, também inseticidas, melhoria das habitações, educação, né, na saúde, em transfusões. Então, ter essa triagem de doadores de sangue é essencial, né, para prevenir essa transmissão. Então, aqui tá vendo essas pessoas que moram nesse tipo de casa, como em ambientes rurais, né, é mais propenso. Então,
esse tipo de caso aí também é bem complicadinho. Tratamento. Então, a gente utiliza essas medicações, nifurtimox e benzonidazol. Então, a gente vai ter esse tratamento aí na fase aguda. Na fase crônica não vai ter tanta eficácia, mas pode ajudar a controlar os sintomas, mas não vai curar totalmente a infecção, ok? Então, aqui só estava mostrando mais um pouquinho da morfologia. Depois vocês dão uma olhada que esse slide está lá também. Então, gente, só dando umas dicas aqui da prova para vocês. Vamos falar um pouquinho de tudo que a gente estudou. Anotem o que eu vou falar agora para frente. Vai ajudar muito na prova, além do quiz. Então, vamos começar lá da nossa primeira aula, que é aquela relação endoparasitismo, o que é. Então, a relação entre hospedeiro e parasita, então ela vai ser caracterizada pelo parasitismo, que vai estabelecer de forma unilateral, onde o parasita depende do hospedeiro como fonte de nutrientes para o seu desenvolvimento. Então, o endoparasitismo é um exemplo em que o parasita vive dentro do corpo do hospedeiro, obtendo alimento aí e abrigo. Então, a gente tem isso. Eu vou falar um pouquinho aqui, bem rápido, de cada parte. Na coleta de fezes para exame parasitológico, então, a gente não pode utilizar o quê? O uso de laxantes, somente após 5 dias. Então, é sempre necessário avisar, né, o paciente para não utilizar, né, laxantes. Ele é mais fácil para facilitar a saída e homogeneização da amostra, mas como vai ter umas fezes mais líquidas, vai alterar a consistência e a composição aí das fezes, que a gente já viu que a gente precisa de anotar até a consistência, odor das fezes, então vai prejudicar o nosso diagnóstico, então não utilizar laxantes, né, para coleta. O preparo e a realização do exame parasitológico deve seguir algumas diretrizes e uma afirmação aí é que a gente não tem uma regra, né, absoluta aí para fezes diarreicas, que deve ser analisada em 30 minutos. A gente não tem isso, a gente precisa fazer o método, né, de sedimentação espontânea, que é o mais rápido, mais eficaz, que é a técnica de Hoffman, Pons e Jenner, que vai permitir, né, a coleta de cistos de protozoários, larvas de euminto, sendo que a gente consegue visualizar ali após 2 horas. Mas o ideal é que a gente espere pelo menos 12 horas para facilitar a visualização desses organismos. Então, após a preparação ali, o ideal é que a gente espere pelo menos 12 horas para fazer essa análise, ok? Então, entre as formas, falando agora da toxoplasmose, as formas infectantes, os cistos, taxoítos, bradyzoítos. Então, cada um desses tem um papel, né, no ciclo de vida do parasita. Medidas de prevenção, então, tem no slide também. Medidas de prevenção de controle das chagas. Então, inclui aí diversas estratégias, todas necessárias para evitar a transmissão da doença. A transmissão oral, né, da doença de Chagas ocorre através de alimentos contaminados, então que já tenha
o Trypanosoma cruzi, açaí, caldo de cana. E a fase aguda da doença, ela é a mais crítica, pois é quando os sintomas vai se manifestar e todos eles, nessa parte, precisa de notificação compulsória. O governo, né, precisa de saber como que está essa fase aí. Lembra também que lá na primeira aula eu falei para vocês da hierarquia taxonômica dos seres vivos? Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofage. Então, vai facilitar a identificação, né, do estudo da biodiversidade. É fundamental, né, que as amostras, né, de amostra parasitológica, sem conservante, elas precisam ser analisadas em até 1 hora após a coleta, se já tiver toda essa preparação. Amostras sem conservantes pode se degradar, né? Pode perder a morfologia dela e pode comprometer essa identificação correta. Então, o método de Hoffman apresenta vantagens, né, como simplicidade e eficácia na detecção de ovos e larvas de euminto, mas tem algumas desvantagens, que tem menor sensibilidade na detecção de protozoários e também tem esse tempo de sedimentação, que a gente precisa de até 12 horas, que pode variar, né, os resultados se não for seguido corretamente. Então, assim, vocês estudando lá a nossa última revisão, aqueles últimos exercícios que eu passei para vocês, o quiz e esse vídeo, vocês vão conseguir sair bem na prova, tá bom? Então, boa noite, estudem e até quinta-feira.